Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Como eu disse no culto anterior, a mensagem de hoje, gente, é uma mensagem muito densa. E eu preciso firmar um compromisso com você que está aqui nessa manhã. São 11h06 da manhã. Prometo que eu terminarei essa mensagem no máximo em 40 minutos, mas eu vou precisar de toda a sua atenção. Não olhe seu celular, não olhe seu WhatsApp, porque um segundo que você se distrair, você vai perder o entendimento dessa mensagem, tá? Então, creia, Deus tem uma palavra transformadora para o seu coração nessa manhã. Então, coloque todo o seu coração para receber aquilo que vem dos céus para a tua vida. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O Senhor então declarou à serpente, O Senhor então declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Percebam que a palavra não diz os descendentes, fala o descendente, a gente vai entender já já por quê. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Podem sentar, por favor. Eu quero falar nessa manhã, irmãos, sobre a expectativa da humanidade para a chegada do Messias. Essa expectativa começou exatamente aqui. Só que entenda que esse imbróglio não começou aqui, tá? Preste bem atenção. A expectativa da chegada desse Messias começou aqui, mas o imbróglio, a problemática não começou aqui. Em que momento começou, pastor? Começou no momento em que um anjo, um querubim, criado por Deus, se rebelou contra o seu próprio Criador. Creio que muitos conhecem a história, mas eu quero uniformizar o conhecimento. A palavra diz que o Senhor Deus criou no princípio os céus e a terra, e a palavra do Senhor diz também que Ele criou os exércitos celestiais. Então, para aqueles que tinham dúvidas, sim, foi Deus quem criou o nosso inimigo. Foi Deus quem criou o que nós conhecemos como esse querubim ungido, Lúcifer. Deus o criou perfeito, tá, gente? Aliás, a palavra do Senhor diz que ele não era apenas perfeito. A palavra diz que ele era o padrão da perfeição. O que isso quer dizer? Aqui no Brasil a gente tem um instituto de pesos e medidas que nós chamamos de Imetro. É lá que está o padrão da medida, tanto para medida de massa como de distância, tudo. Então, tudo é uniformizado a partir daquele padrão que está lá. Então, sabe você, minha irmã, que costura aquela tua fita métrica? Ali quando você vê 1 metro, ali só é 1 metro, porque nesse instituto tem um padrão que tudo sai desse padrão. Sabe aquela massa, quando você vai na feira, e a pessoa diz assim, ó, você está comprando aí 1 quilo de batata inglesa, aqui tem 1 quilo. Ali só tem 1 quilo porque esse padrão foi aferido por algo que está reservado no lugar. É assim que eu entendo quando a palavra diz que Lúcifer era o padrão da perfeição. Tudo foi criado a partir daquela medida de perfeição. Só que um dia ele olhou para essa perfeição que tinha, para essa beleza que tinha e disse: não, nada me falta. Sim, falta uma coisa.
Eu sou tão perfeito que só me falta uma coisa. Por que só esse sujeito que manda? Por que só ele que dá as ordens? Eu sendo tão perfeito, eu posso competir. E esse momento está narrado. Nós vamos ler muito a Bíblia, tá, gente, nessa manhã. Se você tem habilidade para procurar, eu recomendo que você leia junto. Se você não tem, apenas anote, porque traremos muita referência. Isaías capítulo 14 é o texto áureo que nos mostra quando foi que Lúcifer, ele encheu o coração de presunção. Diz assim a palavra, Isaías capítulo 14, versículo 11: sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som de suas liras, sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Só um parêntese aqui, tá, gente? A gente já viu muitos pastores, teólogos dizerem que Lúcifer era o maestro nos céus, era o regente. A Bíblia nunca diz isso. Há uma inferência, porque a palavra fala sobre instrumentos quando se refere a ele. Então, muitos teólogos fizeram essa inferência de que ele podia ser o compositor da regência nos céus, apenas por isso, tá? Então vamos lá, versículo 12: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Vocês entendem por que quando a serpente, né, que ali está personificando o maligno, tenta a mulher, qual foi a proposta? Vocês lembram? A palavra diz que ele chega na mulher e diz assim: você entendeu bem a orientação de Deus? Ele disse para você que você não pode comer de nenhum fruto desse jardim. Não foi isso? Porque a proposta do nosso inimigo, gente, nunca é trazer uma certeza no nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que o maligno tentar você e me tentar, ele não vai tentar dizendo assim: faça isso. Sabe qual é a regra de tentação do nosso inimigo? Gerar uma dúvida. Sempre é com uma pergunta, e a pergunta sempre é assim: que mal tem nisso? Que problema eu terei se fizer isso? Ele chega para a mulher e diz assim: tem certeza que Deus te diz para não comer de nenhum fruto? Aí a mulher, né, que já estava tentada a comer do fruto, diz: não foi isso não. O que Deus disse é que da árvore que está no centro do jardim, a gente não pode comer, não pode nem tocar. Aí o maligno olhou e disse: opa, já inventou, porque Deus não tinha falado sobre tocar. Ela já está caidinha para comer desse fruto. E o que é que ele disse para ela? Não, bobinha, você pode comer. Sabe por que Deus te proibiu de comer desse fruto? Porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Os irmãos entendem por que Ele falou isso para a mulher? Porque aqui Ele tinha dito: eu serei igual ao Altíssimo. Então Ele fez essa proposta para a mulher: coma, porque no dia que isso acontecer, você será igual a Ele. Conhecedora de quê? Do bem e do mal. Sabe que na verdade Ele estava dizendo para a mulher: Deus te criou só para conhecer o bem, Ele não te deu o poder para conhecer o mal. Se você comer do fruto, aí sim, você vai conhecer os dois lados. A mulher olhou e percebeu: isso vai ser bom demais. Por que Ele me poupou de conhecer o outro lado? Isso é muito bom. De fato eu vou ser igual a Ele. A resposta está aqui: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Amém. Essa é a narrativa de como aquele anjo, aquele querubim, foi destronado. O profeta Ezequiel também traz alguns detalhes sobre essa queda dele, e eu quero convidar você para a gente ler. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28,
também a partir do versículo 11. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Olha o que diz a palavra. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe. Só outro parêntese aqui, tá, gente? Tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 são poemas que foram citados. Se você ler Isaías 14, vai ver que é uma profecia contra o rei da Babilônia. Se você ler Ezequiel 28, vê que é uma profecia contra o rei de Tiro, e vem em forma poética, mas a gente vai entender que na verdade é uma profecia sobre algo que aconteceu. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Por quê? Porque você era o padrão da perfeição. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no santo monte de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Em outra versão diz, do meio das pedras afogueadas. Seu coração tornou-se orgulhoso, e por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Os irmãos entendem porque o narcisismo é um instrumento do maligno para destruir pessoas e famílias? Porque a arma mais poderosa do maligno, o quê? Se achar. Está aqui. A palavra diz que houve um motivo para ele cair. Qual foi? Ele se viu demais. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, a fim de fazer você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que o estavam observando. Entende o que eu disse? A problemática do Éden ali foi o ápice, mas a problemática começou aqui. Alguém que Deus tinha criado que disse: eu posso ser igual a ele. Tá. Quando isso aconteceu, irmãos, agora, o que esse inimigo de Deus tenta provar para o próprio Criador, sabe o que é? Não tem como ninguém se relacionar com você sem interesse. Porque logo depois Deus cria quem? O ser humano. E ele agora se empenha para mostrar para Deus: olha, nunca vai ser por obediência provida no amor, vai ser por interesse. Se você tiver alguma coisa para entregar para o ser humano se une a você em propósito. Se não for assim, ele vai te abandonar. E quando que a gente vê isso, gente, de forma prática? Naquele momento em que há uma conversa entre Deus e esse inimigo dele, o querubim, chamado Lúcifer.
Lúcifer significa portador de luz, que a palavra chama, nesse episódio de Jó, chama-o de Satanás. E eu quero convidar você para a gente ler Jó capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu penso que esse é o momento emblemático onde a gente vê Lúcifer dizendo para o Senhor: ó, você me derrubou, mas o ser humano também vai cair, porque não tem como ele se relacionar contigo apenas por devoção e amor. Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Vocês percebem que ele está... Lembra que eu falei que ele é o gerador de dúvida? Ele está gerando dúvida ao próprio Deus. Será mesmo que ele não te teme por outro interesse? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na tua face. Esse é o ponto agudo da conversa. Desde que ele caiu, ele estava querendo dizer isso diante de Deus. As pessoas só vão se relacionar contigo por um interesse. Se tiver alguma coisa para pedir, é só quando a coisa aperta, é só quando a situação da família está complicada, aí sim as pessoas vão te buscar. Mas se não for por isso, tira o que você deu para ele, para você ver. Só que Deus tinha prometido que esse relacionamento ele se concretizaria, e o ápice disso seria na chegada do Messias. E a disputa agora, gente, do inimigo do Senhor com ele, era que o plano não se cumprisse, porque ali o homem caiu. Entenda o seguinte: no Éden, antes da queda, o homem era perfeito, não tinha doença, não tinha enfermidade. Aliás, nós éramos eternos. É por isso que a primeira geração, aquela que ainda tinha o DNA do Éden, vivia tantos anos. Você vai ler Gênesis capítulo 6, você vai ver homens que viveram 969 anos, como o registro do homem mais longevo do mundo, Matusalém. Por quê? Porque aquela geração ainda tinha esse DNA de eternidade. Depois foi perdendo, até que em Gênesis 9 o Senhor diz: olha, só vai ser até 120 anos, não vai passar mais disso. Esse é o tempo limite para o homem estar aqui nessa terra. Mas antes disso, lá no Éden, o homem era perfeito, não tinha enfermidade, não tinha doença. Quando o homem cai, o Senhor então promete, foi a leitura que a gente fez inicialmente, né? Vai nascer um descendente dessa mulher, e esse descendente que nascer, você vai chegar a ferir o seu calcanhar. Isso é uma profecia, né, gente? O Senhor apontando para a cruz, para o flagelo da cruz, dizendo: você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Então entenda que a partir desse momento, todo ser humano que nascia, havia uma expectativa. Todo ser humano que nascia, havia um mistério. É esse. Os rabinos, os sábios judeus dizem que no momento do nascimento de uma criança, há duas testemunhas, além dos seres humanos que ali estão. Eles asseguram que um anjo de Deus é enviado para testemunhar e vai acompanhar esse menino, essa menina até a sua morte. Mas um anjo do maligno também. E há esse ato de testemunho na hora do nascimento. É assim que os judeus acreditam. É por isso que há um entendimento, né, gente? Na fé cristã, nós cristãos, protestantes, evangélicos, não falamos muito disso. Os cristãos católicos falam mais, né? Sobre o anjo da guarda. E saiba, tá? A palavra fala disso, de que há um anjo que nos protege, há um anjo que nos guarda. É o que diz a palavra no Salmo 34:7,
que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Em Mateus capítulo 18, olha o que diz aí na palavra de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 10, Jesus confirma isso. Mateus 18, 10, diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. Isso acontece no ato de nascimento. Por quê? Porque o inferno sempre ficou na expectativa de quem seria esse. A expectativa qual era, gente? Do nascimento do Messias. Foi assim quando Noé nasceu. Foi assim quando Abraão nasceu. Foi assim quando o seu filho Isaac nasceu. Foi assim como quando o neto de Abraão, Jacó, nasceu. Foi assim como quando Davi nasceu. Uma expectativa, quem será? Por isso, irmãos, sempre, ouça bem o que eu vou lhe dizer, o maligno teve um projeto, um plano para destruir as crianças. Por qual motivo? Por esse motivo. Foi assim no nascimento de Moisés. Moisés nasce sentenciado à morte. Os irmãos entendem porque eu sou tão contundente, que não faço isso por ideologia política, não, é pela palavra de Deus. Quando eu falo sobre aborto, gente, aborto não é assunto de saúde pública. Aborto é um instrumento do maligno para descumprir um propósito. Meu irmão, minha irmã, você que conhece a palavra, você que conhece o princípio da palavra, e você ainda tem o entendimento de que o aborto é uma questão de saúde pública. Pastor, mas é uma questão de saúde pública? É, mas não é o meio que nós que entendemos a palavra, pois há uma estratégia do diabo. Foi assim quando Moisés nasceu, foi assim quando Jesus nasceu. Eu sei que aqui tem gente que gosta de futebol, eu gosto muito. Se tem um jogador que me encanta, e é um dos que eu acho um dos maiores de todos os tempos, ainda está jogando agora na Arábia, né? É o Cristiano Ronaldo. Meu Deus. E aquele cara é um vencedor. Sabe por que eu acho mais vencedor ainda? Porque a sua mãe estava pronta para fazer um aborto. Mudou sua decisão. Imagina que nós seríamos privados de ver o talento que Deus deu a esse homem. Um dos cantores que eu mais gosto, aliás, falava isso no culto das 7 da manhã, vim de casa o ouvindo, mas motivado por aquilo que eu iria falar, né? Não sei se você gosta, mas eu gosto demais do Andrea Bocelli. Meu Deus, que é aquilo. Gente, só Deus que pode ter dado àquele homem aquela voz. Só Deus. Você conhece a história do Andrea Bocelli? Ele é deficiente visual. E sabe por quê? Porque a sua mãe tentou abortá-lo. Já imaginou que o mundo seria privado? Todas as vezes que eu estou ouvindo, eu agradeço a Deus, meu Deus, obrigado pelo dom que o Senhor deu a esse homem, porque me abençoa ao ouvi-lo. E o mundo seria privado se aquela criança tivesse sido abortada. Irmão, se nós não entendermos por esse prisma qual é o plano do maligno, o nosso entendimento pela palavra de Deus está limitado, porque sempre foi assim. E o propósito era: não deixa a criança crescer. E exatamente por isso, tá, gente, que dentro de várias famílias o propósito é: nasceu, agora vamos fazer tudo para destruir na infância, para que o propósito na vida adulta não se cumpra. Ô irmãos, é só a gente analisar como é que o maligno opera para destruir as famílias, desvirtuando, porque o propósito é esse: não quero que o ser humano cumpra integralmente o seu propósito. Quando Moisés nasceu, ele estava fadado à morte, né? Ele seria jogado no rio Nilo.
quando Jesus nasceu também. Eu quero agora dar uma pausa para a gente ir para a conclusão da palavra. Todos aqueles que nasceram antes de Jesus, havia um testemunho dos anjos de Deus e dos anjos do diabo. Quem será esse menino? Vocês lembram da ocasião do nascimento de Jesus? A palavra diz que 3 sábios vieram do Oriente. Eles estavam fazendo um estudo astronômico já há um tempo, observando uma estrela, e pelos cálculos dele, essa estrela só apareceria quando a profecia fosse se cumprir. Nasceria o rei, proferido pelo profeta Isaías. E obviamente que eles estavam procurando um rei. Eles não podiam ir procurar um rei no estábulo, na manjedoura onde Jesus nasceu. Eles foram procurar o rei aonde? No palácio. E ele chega lá e diz, olha, possivelmente, né, gente, eles tinham acesso diplomático, pois a palavra diz que eles falaram direto com Herodes, que era o rei. A gente está vindo do Oriente, a gente fez alguns cálculos e a gente sabe que aqui vai nascer um rei, ou nasceu, ou está nascendo. E a gente veio procurar aqui. Herodes diz, não nasceu ninguém aqui. Chama os sacerdotes e pergunta para eles, olha, me diz aí, essa profecia que vai nascer um rei, tal, é isso mesmo? Os sacerdotes disseram, sim, é isso mesmo. É naquele momento que Herodes diz, olha, vamos procurar então, onde está essa estrela que vocês calcularam aí? E quando vocês acharem o menino, voltem aqui e me digam, que eu quero adorá-lo também. Só que a palavra diz, né, que Deus já sabia que ele queria de fato matar. E aí é quando acontece aquele episódio, né, que os sábios são orientados pelo anjo do Senhor, eles vão embora. Do momento que eles viram Jesus, de lá eles já vão. E a história diz que Herodes então manda exterminar naquela região todas as crianças com menos de 2 anos. Infanticídio aconteceu no momento do nascimento de Jesus. Entende o plano? Jesus consegue sobreviver. A palavra diz que José, junto com a sua esposa, eles vão para o Egito, e lá eles ficam até Herodes morrer. Quando Herodes morre, a palavra diz que o anjo aparece de novo e diz, José, pode voltar, porque aqueles que tentavam a morte já se foram. Jesus então volta, e até os 30 anos Jesus conviveu ali com a sua família, e com 30 anos ele começa o seu ministério. Agora sim, era para valer, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, agora era a vera. Jesus junta 12, começa a cumprir o seu ministério e preparando o legado, né? Porque o propósito era esse: em 3 anos vou curar pessoas, vou expulsar demônio, vou ressuscitar gente, mas o propósito é preparar esses 12 aqui para cumprir o legado quando eu for embora. E é isso que Jesus faz. Até que quando está cumprido o tempo, ele diz, agora eu vou para Jerusalém, porque agora eu irei cumprir o propósito que de fato eu vim realizar. Quando ele diz isso para os seus discípulos, o que é que o seu principal discípulo diz? Jesus, para de falar essas coisas. Que história é essa que você vai para Jerusalém, vai morrer, vai para a cruz? Para com isso. Naquele momento, gente, tem gente que acha que Jesus chamou Pedro de Satanás, né? Não, gente. Pedro ali só era o instrumento. Jesus na verdade estava vendo quem estava por trás dele. Por que Jesus disse, para trás de mim, Satanás? Está querendo impedir que eu cumpra o meu propósito? Eu só vim para isso. Eu só vim para morrer pela humanidade. É tipo assim, Pedrão, não leva mal não, não é você quem está falando isso. Na verdade é só tua boca que está sendo um instrumento, mas eu sei quem está por trás de você. Eu só vim fazer isso. Isso está prometido desde as palavras lá no jardim. Então você conhece a história. Jesus é preso, colocado na cruz, é transpassado, é humilhado. Jesus, o Messias prometido, agora se entrega por todos nós. O profeta Isaías tinha proferido sobre como ele chegaria, de onde ele seria. Eu costumo dizer, gente, que quando a gente olha para as profecias, nós vemos 4 dicas que foram dadas pela boca de profetas diferentes sobre quem seria esse. A primeira dica
Eu costumo dizer que é a dica sobre quem o geraria. Eu quero convidar você para a gente ler. Primeira dica é: ele nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha o que diz a palavra: para que ele chegasse na cruz, profecias foram declaradas. E o livro do profeta Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, foi a primeira dica, e a dica é essa: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará o que, gente? Emanuel. O que é que significa Emanuel? Deus conosco. Diga para a pessoa do seu lado: Deus conosco. Essa é a primeira dica. Deus vai estar entre nós. E ele vai nascer como, pastor? Ele vai nascer de uma virgem. Essa é a primeira dica. Qual a segunda dica? A segunda dica é que o lugar que ele nasceria seria na cidade de Davi. O profeta Miqueias cita isso. Abra sua Bíblia, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Livro do profeta Miqueias capítulo 5, versículo 2. Diz assim a palavra: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequenas entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, ou seja, ele vai nascer, mas ele não está aparecendo agora. A origem dele é lá atrás. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Essa é a segunda dica, a cidade que ele nasceria. A terceira dica: como ele seria chamado? O profeta Isaías fala sobre isso. Isaías 9, 6. É assim que diz a palavra de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Digam graças a Deus. Vai nascer de uma virgem, vai nascer em Belém, será chamado Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, e por fim, como será a restauração? Isaías no capítulo 53, ele nos revela isso, e eu convido você para a gente ler junto. Versículo 1: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Que coisa, né, gente? Que contrassenso, né? O que se rebelou pela sua formosura. Como Deus, ele confunde as coisas, né? Os sábios vieram procurar Jesus no palácio, esperando majestade, e Deus confunde, porque a palavra diz que ele confunde os sábios e confunde a sabedoria humana para revelar o quê? A sua graça e o seu poder. Não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas
iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, sem exceção, tá, gente? Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu não sou uma pessoa ruim. Tanta gente ruim nesse mundo, eu não sou uma pessoa ruim, não desejo mal de ninguém. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todos nós, sem exceção, esse que está aqui no microfone, você que está aí, todos nós merecíamos, sabe o que? A destruição. Não há qualquer bondade no ser humano, irmãos. O que nós somos pela graça desse que nos resgatou. É só você pensar o que paira no meu e no seu coração quando a gente está chateado com alguém. Ah, pastor, eu não sou uma pessoa má. Deixa alguém te tirar do sério. Irmãos, nós somos o resultado da maldade. Nós somos justificados por um único e exclusivo motivo: a graça que brotou em Cristo. O resultado para as nossas vidas era a morte. Qualquer ser humano que diga assim: ah, mas eu não sou, já está se justificando. E diante de Deus, todos nós somos injustificáveis. É óbvio que nesse momento a gente começa a estabelecer parâmetros, né? Ah, pastor, eu não sou mais. Tem gente que é pior. Não, entenda, a maldade está em todos nós. Porque a palavra diz que todos nós estávamos como ovelhas sem pastor, procurando quem podia nos resgatar. Foi para isso que ele veio, para resgatar a mim e a você. Diga graças a Deus. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele. Quem deveria receber? A gente. Mas a palavra diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Diga comigo: obrigado, meu Deus. Tudo isso foi por mim. Jesus é pregado na cruz, entre o meio-dia e a tarde da sexta-feira. Antes de completar as 18 horas, ele morre. A palavra diz que para que acelerasse sua morte, uma lança o traspassou e ele já não tinha mais sangue para jorrar, e a palavra diz que ele jorrou então água de dentro de si. Tiraram da cruz antes das 18 horas, pois já iria começar o sábado, e ele é colocado no sepulcro,
de um dos políticos influentes, amigo de Pilatos, que também era discípulo de Jesus. Parecia que tinha acabado. Só que a palavra diz que Jesus desceu lá no abismo para acertar umas contas com o seu inimigo. Por quê? Ele não tinha pecado, ele não tinha culpa. Então ele chega lá e diz para o seu maior inimigo: olha, eu paguei a conta de todo mundo. A palavra do Senhor diz que a escrita de dívida que era contra nós, ele pregou na cruz do Calvário. Diga graças a Deus. Então qualquer escrita de dívida que eu e você tenhamos com os nossos pecados e transgressões, a palavra diz que ele pregou na cruz do Calvário. E a palavra diz que ele foi lá e foi pedir a chave da casa daquele que tinha desafiado o Deus Todo-Poderoso. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 7. E faremos apenas mais 3 leituras, essa e mais 2. Efésios, carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça. Que é graça, gente? Favor que eu não mereço, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu ordens e dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, o versículo 17 e o versículo 18 nos diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Diga glória a Deus. Mas estive morto. Isso é lindo demais, né? Ele está dizendo: agora eu sou o que vive, mas eu estive morto. Me feriram o calcanhar. Lembra da promessa? Vão ferir o calcanhar desse descendente. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele foi lá. Foi isso que Jesus fez naquele intervalo entre as 18 horas da sexta para o sábado até o domingo pela manhã. A palavra diz que ele aparece primeiramente às mulheres, depois aos seus apóstolos, Pedro, João, passa 40 dias com os seus discípulos, dando as últimas instruções, e agora chegou a hora dele voltar. Atos capítulo 1. A palavra diz que ele então está ali no Monte das Oliveiras e diz para eles: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E agora ele começa a subir, e os discípulos olhando. Enquanto eles estão olhando, possivelmente alguns chorando, outros com o coração triste, mestre deles, uma convivência de 3 anos intensa, estavam se despedindo. A palavra diz que 2 anjos vêm e diz para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, do mesmo jeito, vocês vão vê-lo voltar. Agora, imagine um momento em que esse Jesus está chegando no céu. A Bíblia registra esse momento. É o Salmo 24. E é essa última leitura que eu quero fazer com os irmãos. Salmo 24, o verso 1. Nos diz assim a palavra de Deus: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo
e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Jesus está chegando no céu. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus estava subindo, os anjos testemunhando, dizendo: olha, abram os portais, porque Ele está chegando. Aquele que venceu está chegando. Aquele que pagou o preço por mim e por você. Gente, quem é que pode rejeitar o sacrifício de alguém que morre por você? Quem pode rejeitar o sacrifício de Jesus? Meu irmão, tem que ter um coração muito duro para você ouvir sobre o resgate que Ele nos deu e continuar dizendo: olha, não é sobre mim, só tem a ver com religião. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para você que essa é a beleza das boas novas do Evangelho. Porque agora, depois do sacrifício de Jesus, Ele deu a mim e a você o direito de recebê-lo ou não. É assim que diz a palavra de Deus, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu quero te trazer uma palavra com o meu coração transbordando de amor, que pode chegar no teu coração com dureza. Mas é assim o Evangelho ou muda, ou você continua com o coração duro. Ah, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não é filho de Deus. A palavra diz que só filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Salvador. O restante é criatura de Deus, foi criado por Deus. Se você ainda não abriu seu coração para receber Jesus, você é criatura dele. Mas para se tornar filho, para se tornar filha, você precisa olhar para esse sacrifício. Você precisa olhar para o que Ele fez lá na cruz do Calvário e dizer: foi por mim. Eu preciso viver por Ele. Eu preciso viver para Ele. Eu preciso viver cumprindo o propósito dEle. Ele sofreu por mim. Esses sim se tornam verdadeiramente filhos de Deus. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Se há alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus, esse é o momento. Se há alguém aqui nessa manhã que deseja entregar-se completamente, dizendo: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero convidar você para vir aqui na frente, tomar essa decisão, e eu vou orar com você. Nós vamos orar, e enquanto eu estiver orando, em qualquer momento você pode vir. Pastor, precisa mesmo disso? Eu preciso ir na frente? Não, aqui na frente não, mas você precisa fazer a oração de confissão. Porque a palavra do Senhor diz assim: se com a tua boca confessares e com teu coração creres, serás salvo. Então sabe a pessoa que diz assim: ah, mas eu creio no coração. Você já declarou na sua boca, dizendo: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador? Isso é necessário. A palavra do Senhor diz assim: que aqueles que me confessam diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então você precisa tomar essa decisão e precisa ser confessando. Isso não tem a ver com religião não, tá, gente? Não estou chamando ninguém para fazer parte dessa igreja não. Estou chamando você para reconhecer esse sacrifício. Vamos louvar ao Senhor e agradecê-lo pelo plano perfeito. Levante suas duas mãos para os céus e diga assim comigo: obrigado, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus, e foi por mim. Amém. Aplauda ao Senhor por isso. Obrigado, meu Deus.
anúncio do céu. Obrigado pelo plano perfeito. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. Obrigado por esse plano que me alcançou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Ele se entregou, foi por mim e por você. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, diga O isso. seu nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. E nesse momento faça a oração mais sincera que você poderia fazer na sua vida. Essa oração eu não vou te ensinar a fazê-la. Eu não vou te dizer como fazê-la, entre você e Deus. Você que deseja entregar sua vida a Jesus, esse é o momento. Você abrir o seu coração, rasgar o seu coração e dizer: eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Esse plano perfeito foi por mim, foi para me resgatar, foi para restaurar a minha vida, foi para restaurar a minha família, foi para restaurar a minha história. E eu creio que o Senhor tem uma história linda, abençoada, poderosa, uma nova história, meu Deus, para a minha vida. Eu creio nisso. Declare isso no seu coração. Obrigado, meu Deus, nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, meu Deus, porque foi por mim, um miserável pecador, foi por mim que o Senhor entregou o seu único filho. A tua graça nos alcançou, a tua graça nos redimiu, a tua graça nos trouxe cura, a tua graça nos perdoou todos os nossos pecados, lavou todas as nossas culpas. Somos redimidos, purificados, lavados no sangue de Cristo e estamos esperando a tua volta, Jesus. Estamos esperando o teu retorno, porque um dia estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado por esse plano. Nada nesse mundo nos atrai, meu Deus, a não ser andarmos contigo, Jesus. Este é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito do nosso coração. Vem, meu Deus, que esse dia seja um dia de salvação, seja um dia de libertação, de restauração. Nós fomos resgatados, redimidos, restaurados pelo sangue de Jesus. Obrigado por esse plano perfeito que nos alcançou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio provar. Ele me Levante as tuas mãos para os céus e cante mais uma vez. O seu nome
nome é Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me... Te adoramos. O seu nome é Jesus. Obrigado, meu Deus. Nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me Obrigado, salvou. meu Deus, por essa manhã tão especial na tua casa, por tudo aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Obrigado pelas famílias aqui reunidas. Obrigado por essa esperança que é reacendida no nosso coração. Nos entregamos completamente, efetivamente aos teus cuidados. Obrigado porque um dia abrimos o nosso coração, escancaramos a nossa alma e deixamos o Senhor entrar. Esse é o nosso propósito de vida, meu Deus. Sermos fiéis até aquele grande dia que estaremos diante de Ti. Que cada família saia daqui nessa manhã, meu Deus, abençoada. Que venha a cura sobre o lar dos Teus filhos. Que no nome de Jesus a alma e o espírito das pessoas dessa família, meu Deus, sejam restaurados e curados para a glória do Teu nome. Que de fato toda essa família se renda ao senhorio do Senhor Jesus. Que vivamos uma vida completamente voltada para Te obedecer, cumprir o Teu propósito e a Tua vontade. Obrigado, meu Deus. Leva-nos em paz. Nos dá um restante de domingo abençoado. Obrigado pelo plano perfeito que nos alcançou. Que tenhamos, meu Deus, uma semana de milagres. O mês de setembro está começando. Que seja um mês, meu Deus, vibrante, de vida abundante, pujante. E vivamos essa vida, meu Deus, do Senhor em nós. Que sejamos curados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. É essa bênção que comungamos. É essa bênção, meu Deus, que concordamos no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Sobre nós a graça de Jesus. Deus abençoe. Vá em paz, uma ótima semana. Deus abençoe a todos.